Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração bem detalhada em uns materiais fascinantes sobre como nosso corpo se defende, né? Olá, sim, um tema super interessante. Pois é. Temos aqui informações bem variadas: anatomia do sistema imune, como ele funciona, infecções, as precauções em hospitais, que são cruciais, Super importantes. e até algumas medidas corporais básicas. A nossa missão aqui é tentar tirar o essencial disso tudo, sabe? Desvendar a lógica das nossas defesas. Como funciona na prática? Isso. Entender os tipos de imunidade que os materiais descrevem e como isso se aplica no dia a dia, principalmente na prevenção de infecções. Vamos mergulhar nessa conversa para entender melhor essa máquina incrível que é o corpo humano, com base nesses documentos. Ok, vamos lá? Para começar então. O sistema imunológico. Os materiais o apresentam não só como uma definição, mas como um sistema bem complexo de defesa, certo? Exatamente. A descrição é essa: o sistema de defesa do organismo contra agentes que causam doença, os patógenos. Acho útil pensar nele como um exército interno, sabe? Bem organizado. Um exército, gostei da analogia. E os componentes principais que os documentos destacam são as células de defesa, os leucócitos, né? Os glóbulos brancos. Os órgãos linfáticos, tipo timo, baço, linfonodos, que funcionam como quartéis, centros de treinamento. Onde a ação acontece. Isso. E a linfa, que é o fluido que transporta essas células pelo corpo todo. E nesse exército, quem seriam os soldados da linha de frente? Os materiais falam de fagócitos e linfócitos. Os fagócitos parecem ser a resposta mais rápida, não? Precisamente. Os fagócitos, como neutrófilos e macrófagos, são descritos como essa resposta inicial. Eles fazem a fagocitose. Que é basicamente comer os invasores. Exatamente. Eles literalmente comem os invasores. Identificam algo estranho, englobam e digerem. É uma ação mais, digamos, generalista. Já os linfócitos, como os materiais detalham, são as forças especiais, altamente especializados. Ah, e dentro dessas forças especiais, aí temos os linfócitos B e T. Faz sentido. Isso. Os linfócitos B, quando eles são ativados, se transformam em plasmócitos. E aí, são eles que produzem os anticorpos. As fábricas de anticorpos. Perfeito. E os linfócitos T têm funções diferentes. Os TCD4, chamados auxiliares, são tipo os comandantes, sabe? Essenciais para iniciar e coordenar a resposta imune específica. E os TCD8, os citotóxicos ou killers, bom, esses são os soldados de elite que eliminam nossas próprias células que foram infectadas por vírus ou que viraram cancerígenas. Falando em anticorpos, aquelas proteínas famosas em forma de Y que a gente vê nas ilustrações. Os materiais parecem dar muita ênfase na especificidade deles, né? Sim, a especificidade é a palavra-chave aqui. Os anticorpos, ou imunoglobulinas, produzidos lá pelos plasmócitos... Que vieram dos linfócitos B. Exato. Eles são como mísseis teleguiados. Cada tipo de anticorpo se liga a um antígeno específico. E o antígeno é o alvo, a molécula estranha. Isso. Geralmente está na superfície de um micróbio, por exemplo. E esse encaixe perfeito, tipo chave e fechadura, neutraliza o invasor ou então o marca para ser destruído por outras células. Antígeno é o alvo. Anticorpo é a arma feita sob medida para ele. Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante lendo os materiais. Parece que a gente tem duas grandes estratégias de defesa que trabalham juntas: a imunidade inata e a adquirida. A inata seria a mais imediata. Correto. A imunidade inata é a nossa primeiríssima linha de defesa. Aquela que a gente já nasce com ela. Ela é rápida, age em minutos ou horas, mas não é específica. Ataca qualquer coisa que pareça estranha, usando mecanismos mais gerais. Tipo barreiras físicas. Isso. Os materiais listam as barreiras físicas e químicas: a pele, o ácido do estômago, a saliva, o muco nas vias aéreas e até a nossa microbiota normal, as bactérias boas que vivem com a gente e competem com os patógenos por espaço e nutrientes. Além das barreiras, o que mais faz parte dessa resposta inata? Bom, tem as células, que a gente já falou, os fagócitos.
E também componentes químicos, como as proteínas do sistema complemento, que ajudam a destruir micróbios diretamente. E um processo-chave que os materiais descrevem muito bem, a inflamação. Ah, inflamação. Aquela reação clássica, a área fica vermelha, quente, inchada, dói. Os documentos chamam isso de sinais flogísticos. É isso? Exatamente esses. Rubor, que é a vermelhidão pela vasodilatação, calor, pelo aumento do fluxo de sangue, edema, o inchaço pelo extravasamento de líquido, e dor, por causa de mediadores químicos que estimulam os nervos. E às vezes até perda de função no local. Pois é. Mas é importante entender que isso não é a doença em si. É a resposta do corpo tentando conter o problema, eliminar o agente causador e já começar o reparo. É um sinal de que a defesa inata está trabalhando ali no local. Exatamente. É um sinal de atividade. Mas e se essa primeira linha, a inata, não for suficiente? Se ela não der conta do invasor? Ótima pergunta. Aí entra a segunda linha, a imunidade adquirida ou específica, que os materiais também detalham bastante. Essa se desenvolve ao longo da vida, conforme a gente é exposto a diferentes antígenos. Ela é mais lenta para começar na primeira vez. Leva um tempinho para engrenar. Isso, mas ela é altamente específica para cada invasor e, o ponto crucial, ela cria memória imunológica. Tá, memória. Vamos falar disso. Mas antes, essa imunidade adquirida tem braços? Sim, tem dois braços principais. A resposta humoral, que é mediada pelos anticorpos. Produzidos pelos plasmócitos com a ajuda dos TCD4. Perfeito. Essa resposta combate invasores que estão fora das células, no sangue, nos fluidos, e tem a resposta celular, que é liderada pelos linfócitos TCD8 killer. Esses destroem as nossas próprias células que foram infectadas ou que estão anormais. Eles liberam substâncias, né? Tipo a perforina. Isso. A perforina faz tipo uns buracos na célula-alvo para destruí-la. E essa memória imunológica? Os papéis que você mandou mencionam que é por isso que a gente não pega certas doenças 2 vezes ou a segunda vez é mais leve. Como isso funciona na prática? Funciona assim. Após o primeiro contato com o antígeno, a chamada resposta primária, o sistema imune não só elimina o invasor, mas também produz células de memória. Células B e T de memória? Exatamente. Elas ficam circulando pelo corpo meio que em estado de alerta, por anos, às vezes pela vida toda. Ficam de prontidão. Isso. Se o mesmo antígeno reaparecer, essas células o reconhecem na hora e disparam a resposta secundária. E essa resposta secundária é, muito mais rápida e muito mais intensa que a primeira. A produção de anticorpos vai lá para cima quase que imediatamente. Tinha um gráfico num dos artigos que mostrava isso bem claro. Exato. Aquele gráfico ilustra perfeitamente essa diferença. Essa capacidade de memória é, então, a ciência por trás das vacinas. É como se fosse um treinamento simulado por sistema imune, baseado no que estava descrito. Perfeitamente colocado. A vacinação explora justamente essa memória. A vacina introduz antígenos, podem ser micróbios atenuados, mortos ou só pedacinhos deles que são suficientes para gerar a resposta primária e as células de memória. Mas sem causar doença de fato. Exato, sem causar doença. Assim o corpo fica treinado. Se a pessoa encontrar o patógeno real depois, a resposta secundária é tão rápida e forte que impede a doença ou a torna bem leve. E isso é classificado como imunidade ativa artificial, né? O corpo produz a defesa, mas foi induzido. Exatamente. O corpo está ativo na produção da imunidade, mas o estímulo foi artificial, a vacina. E o soro, que também foi mencionado lá nos materiais. Usado para picada de cobra, tétano. Ele funciona diferente, não é só um treino. É bem diferente, sim. O soro não treina o corpo, ele já entrega a defesa pronta. Ele contém anticorpos que já foram formados geralmente em animais como cavalos. Isso é chamado de imunidade passiva artificial. Passiva porque o corpo recebe, pronto, não produz. Isso. É uma solução de emergência. Serve para neutralizar imediatamente uma toxina ou um patógeno quando não dá tempo para o corpo reagir. A ação é imediata, então. Instantânea, mas é temporária,
porque esses anticorpos que a pessoa recebeu vão ser eliminados pelo corpo dela com o tempo e não gera memória. Então, a vacina previne a longo prazo, o soro cura na emergência. Exatamente. A distinção entre a ação preventiva da vacina, ativa, e a ação curativa e imediata do soro, passiva, estava bem clara nos documentos. E só para completar o quadro que os materiais apresentam, existe também a imunidade ativa natural. Que é quando a gente pega a doença e se cura. Isso. E a passiva natural. Os anticorpos que a mãe passa para o bebê. Exato. Pela placenta e também pela amamentação, especialmente pelo colostro, o primeiro leite. Muito interessante como tudo se encaixa. Agora, nem tudo são flores, né? O sistema imune pode falhar ou até se voltar contra o próprio corpo. Os materiais também abordam os desafios dos transplantes e das doenças autoimunes. Sim, são situações bem complexas. Nos transplantes, o problema é que o sistema imune do receptor reconhece as proteínas do órgão doado como estranhas. As tais proteínas MHC. Exatamente. E aí ele ataca o órgão causando a rejeição. Para evitar isso, usam-se os imunossupressores, que os seus materiais mencionam. Que freiam o sistema imune. Isso. Mas o lado ruim é que isso deixa o paciente mais vulnerável a infecções, claro. E as doenças autoimunes? O que acontece ali? Nas doenças autoimunes, é como se houvesse uma quebra de tolerância. O sistema imune confunde componentes do próprio corpo com invasores e começa a atacar. Um erro de reconhecimento. Um erro grave. Os exemplos que os materiais citam são a esclerose múltipla, onde o alvo é a mielina dos neurônios, diabetes tipo 1, que ataca as células do pâncreas que produzem insulina, artrite reumatoide, que ataca as articulações, lúpus, que pode afetar vários órgãos. As causas exatas ainda são, em grande parte, um mistério. Um campo enorme de pesquisa ainda. Com certeza. Falando ainda em ataques e defesas, uma parte considerável dos materiais que você reuniu foca nos micróbios e num problema que parece só crescer, a resistência a antibióticos. Bactérias como a KPC são mencionadas. Sim, a resistência antimicrobiana é uma ameaça seríssima e os documentos destacam bem isso. Micro-organismos, principalmente as bactérias, evoluem muito rápido, né? E podem desenvolver defesas contra os antibióticos que a gente usa. E quando resistem a vários deles? Aí são chamadas de multiresistentes. A KPC, que é a Klebsiella pneumonia, produtora de carbapenemase, Pseudomonas, Acinetobacter, MRSA, que é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, VRE, são exemplos comuns em hospitais. O que torna o tratamento bem mais difícil. Muito mais difícil. Exige antibióticos mais fortes, às vezes de última linha, e medidas de controle super rigorosas. Por isso, identificar corretamente o patógeno com a cultura e fazer o antibiograma, o teste de sensibilidade. Para saber qual antibiótico funciona. Exato. Isso é crucial, como as diretrizes que você compartilhou enfatizam bastante. E para evitar que esses agentes se espalhem, principalmente os resistentes, em locais como hospitais, entram em jogo as tais precauções. A higienização das mãos parece ser a pedra angular de tudo, né? Absolutamente. As precauções padrão são a base de tudo. Devem ser usadas com todos os pacientes, independentemente do diagnóstico. E a higienização das mãos, seja com álcool gel ou água e sabão, é assim consistentemente apontada como a medida isolada mais importante. Não tem para onde fugir. E o que mais entra nas precauções padrão? Incluem também o uso de EPIs, né, equipamentos de proteção individual, luvas, avental, máscara, óculos, sempre que houver risco de contato com sangue, fluidos corporais, secreções. Além de cuidados com materiais perfuracortantes e a limpeza e desinfecção do ambiente dos equipamentos. Isso estava bem detalhado nos protocolos. E além das padrão, tem as precauções adicionais baseadas na transmissão. Isso. São as precauções baseadas na via de transmissão que são adicionais às padrão e dependem de como o micróbio específico se espalha. Os materiais descrevem 3 tipos principais. Primeiro, o isolamento de contato. É para germes que são transmitidos por toque direto, pessoa a pessoa, ou indireto, por superfícies contaminadas. Exemplos seriam MRSA, VRE. Exato. E também Clostridioides difficile. Nesse caso específico do C. difficile, é fundamental lavar as mãos com água e sabão, porque o álcool não mata os esporos da bactéria. Ah, bom saber.
E o que exige esse isolamento? Exige quarto privativo, se possível, ou então colocar pacientes com o mesmo germe juntos, o que a gente chama de coorte, e uso de luvas e avental descartáveis sempre que entrar no quarto. A ideia é evitar tocar no paciente ou em superfícies e levar o germe para outro lugar. Faz sentido. E o segundo tipo? Gotículas. Isolamento para gotículas. É para germes que estão em partículas maiores, acima de 5 micras, e que viajam só uma curta distância, tipo 1 metro, quando a pessoa tosse ou espirra. Como meningite meningocócica, rubéola. Isso. Nesse caso, também quarto privativo e máscara cirúrgica para quem for ter contato próximo com o paciente. E o paciente usa máscara se precisar ser transportado. E o terceiro? Aerossóis. Esse parece ser o mais rigoroso. É o mais rigoroso porque lida com germes que estão em partículas minúsculas, menores que 5 micras, que ficam suspensas no ar por horas e podem viajar longas distâncias. Tuberculose, sarampo, varicela. Exatamente. E alguns procedimentos que geram aerossóis, como intubação em pacientes com H1N1, por exemplo, aí exige quarto privativo, idealmente com pressão negativa para evitar que o ar saia. Porta fechada sempre. Sempre. E o profissional de saúde tem que usar máscara N95 ou PFF2 que filtra essas partículas pequenas. E o paciente também usa máscara cirúrgica se precisar sair do quarto. A diferença-chave é essa capacidade do germe ficar flutuando no ar. Um ponto interessante nos documentos é que mesmo a colonização, ou seja, a pessoa ter o germe, mas não estar doente, às vezes pode exigir isolamento de contato. Sim, porque a pessoa colonizada ainda pode transmitir o germe para outras pessoas ou contaminar o ambiente. A ideia é prevenir a disseminação. E também mencionam o isolamento empírico, né? Baseado na suspeita clínica antes mesmo de sair o resultado do exame. Exato. É uma medida de segurança. Se há uma suspeita forte de uma doença transmissível, já se iniciam as precauções adequadas até ter a confirmação ou descartar a hipótese. É melhor prevenir. É um sistema bem cauteloso, realmente, pensando na segurança coletiva. Com certeza. O objetivo é sempre quebrar a cadeia de transmissão o mais rápido possível. Mudando um pouquinho de foco agora, mas ainda dentro dessa visão de saúde geral que os materiais abordam, eles mencionam as medidas antropométricas, peso, altura, IMC. Qual é a conexão disso tudo com o sistema imune e as infecções? Boa pergunta. As medidas antropométricas são ferramentas simples, mas muito valiosas para avaliar o estado nutricional da pessoa. E o estado nutricional, por sua vez, tem uma influência direta na função imunológica e na saúde geral. Uma pessoa desnutrida, por exemplo, tem o sistema imune mais debilitado. Entendi. Então, o peso e a altura servem para calcular o IMC, né? Isso. O IMC, que é o índice de massa corporal, peso dividido pela altura ao quadrado, é um indicador rápido para saber se a pessoa está com baixo peso, peso adequado, sobrepeso ou obesidade. É um ponto de partida. E mencionam também a circunferência da cintura. Sim, a circunferência da cintura é outra medida importante e destacada nos materiais. Ela avalia a quantidade de gordura acumulada na região abdominal. E essa gordura abdominal é um fator de risco conhecido para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2. Os materiais até trazem os pontos de corte de risco, geralmente acima de 102 centímetros para homens e 88 centímetros para mulheres. Então, essas medidas não são um fim em si, mas ajudam a compor o quadro geral da saúde. Exatamente. São dados importantes que, junto com a avaliação clínica, exames, ajudam a ter uma visão mais completa da saúde da pessoa e identificar potenciais riscos. Como eu disse, um estado nutricional comprometido afeta diretamente a capacidade de defesa do corpo. Uau, fizemos uma bela varredura nesses materiais todos. Cobrimos desde a arquitetura da nossa defesa interna, né? Como ela aprende com a memória e as vacinas. Passamos pelos desafios, como a autoimunidade, a resistência bacteriana. Isso, até chegar nas medidas práticas de precaução que protegem todo mundo nos serviços de saúde e a relevância dessas métricas corporais mais simples. Olhando para tudo isso que os documentos apresentaram, qual seria o grande panorama que fica? Olha, o panorama que emerge é o de um sistema de defesa biológico que é, incrivelmente sofisticado, dinâmico
Ele aprende, se adapta, coordena respostas complexas. É fascinante. Mas, ao mesmo tempo, essa análise toda dos materiais reforça muito uma coisa: que ações individuais e coletivas, muitas vezes bem simples, Como lavar as mãos corretamente. exatamente, ou seguir as orientações de isolamento quando necessário, essas ações têm um impacto gigantesco na eficácia desse sistema todo, tanto no nível pessoal quanto no comunitário. Talvez entender essa complexidade interna faça a gente valorizar ainda mais a simplicidade e o poder da prevenção externa. Interessante essa conexão. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco mais abstrata, inspirada por essa ideia de memória e adaptação que a gente viu tão forte no sistema imune. Se a nossa biologia desenvolveu um mecanismo tão eficaz para lembrar de ameaças passadas e responder melhor a elas no futuro, como será que a gente poderia aplicar conscientemente esse princípio de memória adaptativa em outras áreas da nossa vida? Sei lá, no aprendizado, na forma como a gente resolve problemas, ou até nas nossas interações sociais. Será que dá para a gente construir respostas mais eficazes para os desafios que a gente encontra, aprendendo com o passado como o sistema imune faz? Uma ótima provocação para se pensar. Como usar essa lógica biológica em outros contextos? Fica aí a provocação para a nossa audiência a refletir.